O Salmo 95 começa com um convite que é feito aos adoradores. Eu convido os irmãos então a abrirem o Salmo 95. Nós vamos ler a primeira parte deste Salmo. E começa desta forma: Vinde, cantemos ao Senhor. É isso que nós vamos fazer já a seguir. Eu convido então quem puder a ficar de pé para nós lermos a primeira metade deste Salmo agora. Salmo 95, um convite ao louvor, um convite à adoração. Nós vamos então agora ler a primeira parte deste Salmo. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vamos continuar a leitura do Salmo 95, versículo 7, diz que este é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Um contraste neste salmo, duas partes bem diferentes e fazem parte da experiência da vida cristã, da vida do povo de Deus. E diante de uma afirmação destas que o Senhor faz, nesta segunda parte do salmo, há uma canção, há uma oração que nós devemos fazer e que há um hino que nos ajuda a fazer essa oração. Tem misericórdia de mim, Senhor. Então nós vamos cantar esta oração de contrição, esta oração de arrependimento, confissão de pecados. Faz parte da adoração do povo de Deus. Como podemos ver, a vida do adorador e a vida do povo de Deus é feita de momentos assim, momentos de alegria e de canto. Como os salmos dizem, um dos salmos de adoração, de peregrinação, de louvor, aqueles cânticos que o povo de Israel usava para se dirigir a Jerusalém, à casa do Senhor, ao lugar do culto. Começa assim o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas há um outro salmo, um salmo de oração, de adoração, em que nós lemos assim: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. E esta é a realidade do adorador. Alegra-se e entristece-se. É por isso que Paulo diz aos romanos, à igreja em Roma: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A vida cristã é composta de momentos assim. E nós não devemos ficar realmente surpreendidos, estranhar que haja essa necessidade de mudar tão rápido as sensações e as emoções do nosso coração. Outra verdade contrastante nas Escrituras, também percebemos nos Salmos, esta ideia que é repetida ao longo dos Salmos e ao longo da Bíblia: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, isto é, paciente, e assaz benigno.
Nós lemos muitas vezes sobre a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a paciência do Senhor, a benignidade dele, essa longanimidade. Mas há um outro salmo que diz: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação, ira, raiva, fúria, todos os dias. Todos os dias. Salmo 7, versículo 11. Todos os dias o nosso Deus sente indignação, sente ira. O Deus longânimo, o Deus paciente, o Deus benigno, o Deus bondoso, misericordioso, Ele sente ira, indignação todos os dias. Por quê? Por causa de pessoas como eu. Eu sei o que eu sou, sei o que há dentro de mim, sei de que forma fui criado, sei o que eu herdei de Adão e do Zé, Manel, do meu pai. Eu sei o que eu herdei. Sei o que há dentro de mim e sei o que os meus pensamentos, sei o que os meus sentimentos, as minhas decisões muitas vezes provocam ao Senhor. E eu sou o vosso irmão. Eu sou igual aos outros, homens e mulheres, que têm um corpo igual ao meu e que provocamos indignação ao nosso Deus. Muitas pessoas influenciadas pelo pensamento contemporâneo dos nossos dias, estes pensamentos que percorrem a sociedade e que chegam até nós como sabedoria, como inteligente filosofia ocidental. Dizem que essas pessoas, e alguns de nós acabamos por dizer que conseguimos acreditar num Deus de amor, mas não num Deus que sente indignação todos os dias, num Deus que se ira. Mas se há um Deus que nunca se ira, não podes ter um Deus que ama, um Deus de amor. Porque se tu nunca te iras com alguma coisa, não amas coisa alguma. Se tu amas alguma coisa e vês essa coisa a ser ameaçada, tu ficas irado. Se ficares indiferente é porque não amas essa coisa ou essa pessoa. E a forma como alguns membros estão a tratar a igreja local, a aliança com Jesus, não nos deixa indiferentes. Na nossa aliança, que temos uma cópia dela aqui, e a qual eu vou pedir que os irmãos depois leiam, os membros da igreja, e que se entenderem assiná-la que a assinem, hoje ainda. Nós lemos: nesta aliança exercitaremos um cuidado afetuoso e atento uns pelos outros. E fielmente nos aconselharemos biblicamente uns aos outros, conforme exijam as ocasiões, e não abandonaremos as reuniões da nossa igreja, da nossa Assembleia. A forma como alguns membros estão a tratar a igreja local e essa aliança com Jesus não nos deixa indiferentes. Há pessoas mais comprometidas com a salubridade do que com a fidelidade, do que com a responsabilidade e a piedade. Dizendo isto de outra forma, eu vou repetir a frase exatamente como a escrevi. Há pessoas mais comprometidas com a salubridade do que com a fidelidade, a responsabilidade e a piedade. Salubridade tem a ver com ser saudável, estar de boa saúde, valorizar a saúde, não querer ficar doente ou não querer ficar mais doente. Então agora eu vou repetir a frase. Há pessoas mais preocupadas com a salubridade do que com a responsabilidade, com a fidelidade ao Senhor e a piedade.
E por piedade, essa devoção ao Senhor, mostrar a Deus que Ele é mais importante do que os outros, que eu amo e do que eu mesmo e a minha saúde. Há pessoas mais preocupadas e comprometidas com o dinheiro, em ganhar mais dinheiro do que com o testemunho, do que com o discipulado ou o ministério cristão. Há pessoas mais comprometidas com o emprego, com o trabalho, com a empresa e por isso com o salário e ganhar mais dinheiro do que com o testemunho, o discipulado e o ministério cristão. Eu tenho testemunhado isso na nossa igreja. A pergunta que Paulo faz aos Gálatas, e é uma carta difícil de ter sido escrita, difícil de ler, difícil de ouvir para esses irmãos da Galácia, mas Paulo pergunta nessa carta dura que ele escreveu: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Se é verdade que estão a demonstrar que a vossa saúde, o vosso bem-estar, o vosso conforto é mais importante do que testemunho cristão, do que a responsabilidade e a fidelidade ao Senhor e a piedade. Ganhar dinheiro é mais importante do que ser fiel ao Senhor e ser generoso com a igreja. Se é um facto, se isso está a ser visto pela igreja, pelos irmãos, mas acima de tudo por Jesus, e se houver este confronto, será isto inimizade? É ódio? É desprezo? Ou será, ao contrário, uma prova de amor, de cuidado afetuoso? Dizer, não está bem. Não está certo isso aí. Tem que mudar. Essa atitude tem que mudar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o apóstolo João, chamado do apóstolo do amor, ele disse, não há maior alegria do que esta. Eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. É esta alegria que João diz que experimentou, que eu também espero poder experimentar neste dia. Que como igreja possamos viver neste dia. Por isso eu convido os irmãos a abrirem Filipenses capítulo 3, onde encontramos este mandamento bíblico, esta ordem apostólica. É assim que começa o apóstolo Paulo este capítulo. Alegrai-vos no Senhor. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. E eu preciso deste mandamento na minha vida. Eu creio que a nossa igreja precisa deste capítulo, especialmente deste mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Um capítulo necessário para a nossa igreja hoje. Os versículos de 9 a 11 descrevem aquilo que queremos celebrar hoje, a Páscoa. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, mas também a mensagem do túmulo vazio, da glorificação de Jesus. E essa oração, esse desejo que está aqui de sermos achados em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a qual é mediante a fé em Cristo. E aqui esta descrição do que foi feito por Cristo na cruz. Essa justiça que procede de Deus, justiça foi feita na cruz. Deus exerceu o seu direito de julgar o pecado, julgar a maldade, porque Ele é um justo juiz, Ele é um Deus santo e Ele quis punir o pecado. Ele estava indignado, irado e Ele puniu o pecado ali na cruz do Calvário. E foi em Jesus, para poder conhecer Jesus, que não ficou morto e ressuscitou, como nós lemos aí no versículo 10, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me ou conformando-nos, cristãos, crentes, seguidores, discípulos de Jesus, com Ele na sua morte, estando dispostos a sacrificar o nosso conforto, o nosso tempo, o nosso lazer, a nossa saúde, por causa de Jesus, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Só assim, mediante a fé, imitando Jesus, conformando-nos com Ele na sua morte, é que alcançaremos a ressurreição. Não nos enganemos, irmãos e amigos, ou visitantes, ou turistas evangélicos. Não nos enganemos. Há fermento, há cães, há maus obreiros e há falsa circuncisão. E tudo no meio da igreja. E tudo permeia a igreja. É assim que começa o texto. Logo no início, depois de falar de alegria,
vem um aviso: acautelai-vos dos cães, dos impuros, a falsa circuncisão, os falsos crentes, que não têm corações circuncidados. São falsos, são mentirosos. Cuidado. Pois muitos andam entre nós, versículo 8, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é o ego, é o apetite, são os desejos da carne, é fazer a própria vontade do corpo, é o que lhe apetece. A glória deles está na sua infâmia, na sua vergonha. O que vão receber é vergonha, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Essa é a prioridade deles. É o que veem, o que tocam, o que compram, o que sentem, são as coisas terrenas. Com a boca dizem que amam o Senhor, mas não é isso que os pés mostram. Não é isso que o corpo mostra. Não é isso que as decisões mostram. Desprezar Cristo, desprezar o Evangelho, desprezar a salvação, é estar condenado ao inferno. Nós, diz o apóstolo no versículo 3, nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Estes são os salvos. Os salvos são os que têm o seu prazer em Jesus, que se gloriam em Cristo, que se escondem nele, que se entregam a Ele. Não confiam na sua religiosidade, não confiam na sua força, na sua disciplina, nos seus atos de justiça ou de bondade, mas confiam em Cristo, no que Ele fez na cruz. E a Páscoa é a expectativa da vinda de Cristo. É a vinda de Jesus. E algo que realmente eu percebi nesta viagem ao Brasil é que eu preciso aprender mais sobre a celebração da Páscoa. Eu não sei celebrar a Páscoa como Deus quer que ela seja celebrada. Eu tenho me esforçado por ler a Bíblia com atenção, mas eu creio que eu preciso ler ainda com mais atenção. E eu quero ajudar a minha família e, consequentemente, a igreja a celebrar de forma mais adequada esta festa, a festa da Páscoa. Eu sei que não nos passou despercebida a instrução que Paulo dá aos coríntios, à igreja, sobre a Páscoa. Porque quando ele fala sobre a Páscoa, à igreja de Corinto, ele diz que havia quem comesse demais e outros passavam fome. Havia pessoas que se embriagavam durante a celebração da Páscoa, isto é, da ceia do Senhor. Agora, como é que é possível ficar embriagado ou comer demais com o que nós servimos numa refeição para celebrar Jesus? Então, isto não é a Páscoa. A Páscoa é mais... O que Jesus comeu não foi um pedacinho de pão e um cálicezinho de vinho. Foi mais. Então há algo para aprender sobre a Páscoa. Mas um irmão a partilhar comigo sobre a celebração da Páscoa, ele contou algo que quem conhece a forma bíblica de celebrar a Páscoa faz no fim da celebração, antes de tomar o último cálice, com base em Mateus 26, 29, quando Jesus disse: desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino dos céus. Em Mateus 26, versículo 29 e também Marcos 14, 25. Quando Jesus disse, ele dá essa expectativa de que ele viria para comer de novo a Páscoa com os seus discípulos, para beber aquele cálice, aquele último cálice com os seus discípulos. Há aqui como que uma pausa e uma espera até que Jesus volte para servir esse último cálice. Então, quem celebra a Páscoa dessa forma bíblica chega a esse momento e
e espera que Jesus volte. E a tradição diz que demora 30 minutos, é meia hora que os celebrantes devem esperar. Alguns irmãos, de forma simbólica, estão agora a aguardar apenas 1 minuto. 1 minuto em total silêncio, à espera que Jesus volte, porque é apenas um símbolo. Não fazer disto um ritual e apenas algo obrigatório, mas imaginemos, eu vou contar 1 minuto a pensar que Jesus vai voltar agora. Vamos antecipar durante 1 minuto a chegada de Jesus, como vai ser. Em silêncio total, vamos imaginar que Jesus vai voltar agora. Como é que vai ser? Vamos esperar 1 minuto. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Como é necessário que Jesus volte para nos transformar, para nós deixarmos este corpo de vergonha, de humilhação, de fazer o que não devemos, de não fazer o que devemos. Nós aguardamos o Senhor Jesus. 1 minuto é bastante tempo, até. Demora para passar 1 minuto. Imaginem 30. E o que acontece ao fim desses 30 ou desse minuto é ficar triste, forçar o coração, é chorar, forçar a tristeza. Jesus não voltou. Eu queria que Ele voltasse. Eu queria estar com Ele. Eu queria beber com Ele, comer com Ele. Eu queria estar com Ele, porque eu sou dele. Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor. E é isso que a minha alma precisa aprender, a desejar estar com Jesus. Não só a minha, mas a de todos nós. A desejar Jesus. E sobre jejum, Ele disse que o noivo seria tirado e havia tempo em que os seus discípulos iriam jejuar, a desejar a volta dele, pedir que Ele voltasse, desejar que Ele chegasse. Faz sentido? A necessidade de nós termos uma celebração adequada a esta realidade que nós acabamos de ler. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Volta, Maranata, vem. E encontra-me num lugar como este, a fazer uma celebração como esta, a pensar em Ti, a alegrar-me em Ti, a comer com a minha família por Ti e para Ti, a celebrar a salvação, a Tua. Encontra-me num lugar como este, não na cama a dormir, não atrás de um ecrã, não a divertir-me com a minha família, os meus amigos, não a ganhar dinheiro para ser mais rico e ter uma vida mais confortável, mas encontra-me aqui num lugar como este. Encontra-me a adorar-te, a ler a Tua palavra, a celebrar a salvação. Vem agora, Jesus. Eu quero agora. Alegrai-vos no Senhor. É assim que Paulo começa este capítulo. E eu preciso de ouvir estas palavras. Eu preciso deste mandamento para o meu coração. Quem acompanhou a minha despedida e a minha saída de Portugal sabe como eu me sentia triste com algumas pessoas, não com todas. Mas eu alegro no Senhor pelo que o Senhor está a fazer em muitas pessoas. Deus está a fazer coisas bonitas, coisas grandes, graciosas em muitas pessoas. E eu quero me alegrar nele, quero que a igreja se alegre no Senhor. Mas é curioso, o capítulo terminou, mas parece que o raciocínio não terminou. Alguém, eu creio que errou ao fazer a divisão do capítulo. Porque o versículo 1 do capítulo 4 diz, portanto. Portanto, significa de tudo isto que nós lemos, não é? Do que Paulo escreveu. Paulo diz, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo,
firmes no Senhor. Mostrem firmeza. Permaneçam firmes. Mostrem força. Mostrem poder. Mostrem energia que vem do Senhor. Essa força, esse poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele dá força para levantar da cama, para vir e estar aqui antes das 10h30 para celebrar Jesus. Ele tem essa força. Jesus dá essa força. Para estarmos aqui, neste lugar, nesta hora, para nos alegrarmos no Senhor. Por isso, fiquemos firmes no Senhor.